Aviso de destruição. Sofonias 1. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cuxi, neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trineto de Ezequias, durante o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Destruirei todas as coisas na face da terra. Palavra do Senhor. Destruirei tanto os homens quanto os animais. Destruirei as aves do céu e os peixes do mar e os que causam tropeço junto com os ímpios. Farei isso quando eu ceifar o homem da face da terra, declara o Senhor. Libertação e destruição. Miqueias 5. Ele será a sua paz. Quando os assírios invadirem a nossa terra e marcharem sobre as nossas fortalezas, levantaremos contra eles 7 pastores, até 8 líderes escolhidos. Eles pastorearão a Assíria com a espada, e a terra de Nimrod com a espada empunhada. Eles nos livrarão quando os assírios invadirem a nossa terra, e entrarem por nossas fronteiras. O remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho da parte do Senhor, como aguaceiro sobre a relva. Não porá sua esperança no homem, nem dependerá dos seres humanos. O remanescente de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais da floresta, como um leão forte entre os rebanhos de ovelhas, leão que, quando ataca, destroça e mutila a presa, sem que ninguém a possa livrar. Sua mão se levantará contra os seus adversários, e todos os seus inimigos serão destruídos. Naquele dia, declara o Senhor, matarei os seus cavalos e destruirei os seus carros de guerra. Destruirei também as cidades da sua terra e arrasarei todas as suas fortalezas. Acabarei com a sua feitiçaria, e vocês não farão mais adivinhações. Destruirei as suas imagens esculpidas e as suas colunas sagradas. Vocês não se curvarão mais diante da obra de suas mãos. Desarraigarei do meio de vocês os seus postes sagrados e derrubarei os seus ídolos. Com ira e indignação me vingarei das nações que não me obedeceram. A destruição das nações. Deuteronômio 7. Quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra, para a qual vocês estão indo para dela tomarem posse, ele expulsará de diante de vocês muitas nações: os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. São 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. E quando o Senhor, o seu Deus, as tiver dado a vocês, e vocês as tiverem derrotado, então vocês as destruirão totalmente. Não façam com elas tratado algum e não tenham piedade delas. Não se casem com pessoas de lá. Não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviariam seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses, e, por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Assim vocês tratarão essas nações. Derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, cortem os seus postes sagrados e queimem os seus ídolos. Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoou a vocês nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do Faraó, rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Mas aqueles que o desprezam, retribuirá com destruição. Ele não demora em retribuir aqueles que o desprezam. Obedeçam, pois, à lei, isto é, aos decretos e às ordenanças que hoje ordeno a vocês. Se vocês obedecerem a essas ordenanças, as guardarem e as cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento aos seus antepassados. Ele os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Ele abençoará os seus filhos e os frutos da sua terra, o cereal, o vinho novo e o azeite, as crias das vacas e das ovelhas, na terra que aos seus antepassados jurou dar a vocês. Vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo.
Nenhum dos seus homens ou mulheres será estéril, nem mesmo os animais do seu rebanho. O Senhor os guardará de todas as doenças. Não infligirá a vocês as doenças terríveis que, como sabem, atingiram o Egito, mas as infligirá a todos os seus inimigos. Vocês destruirão todos os povos que o Senhor, o seu Deus, entregar a vocês. Não olhem com piedade para eles, nem sirvam aos seus deuses, pois isso seria uma armadilha para vocês. Talvez vocês digam a si mesmos: essas nações são mais fortes do que nós. Como poderemos expulsá-las? Não tenham medo delas. Lembrem-se bem do que o Senhor, o seu Deus, fez ao Faraó e a todo o Egito. Vocês viram com os seus próprios olhos as grandes provas, os sinais miraculosos e as maravilhas, a mão poderosa e o braço forte com que o Senhor, o seu Deus, os tirou de lá. O Senhor, o seu Deus, fará o mesmo com todos os povos que agora vocês temem. Além disso, o Senhor, o seu Deus, causará pânico entre eles até destruir o restante deles, os que se esconderem de vocês. Não fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, que está com vocês, é Deus grande e temível. O Senhor, o seu Deus, expulsará, aos poucos, essas nações de diante de vocês. Vocês não deverão eliminá-las de uma só vez, senão os animais selvagens se multiplicarão, ameaçando-os. Mas o Senhor, o seu Deus, as entregará a vocês, lançando-as em grande confusão, até que sejam destruídas. Ele entregará nas mãos de vocês os reis dessas nações, e vocês apagarão o nome deles de debaixo do céu. Ninguém conseguirá resistir a vocês até que os tenham destruído. Vocês queimarão as imagens dos deuses dessas nações. Não cobicem a prata e o ouro de que são revestidas. Isso seria uma armadilha para vocês. Para o Senhor, o seu Deus, isso é detestável. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro de casa, senão também vocês serão separados para a destruição. Considerem tudo isso proibido e detestem-no totalmente, pois está separado para a destruição. A destruição aproxima-se. Jeremias 10. Ajunte os seus pertences para deixar a terra, você que vive sitiada. Porque assim diz o Senhor: desta vez lançarei fora os que vivem nesta terra. Trarei aflição sobre eles, e serão capturados. Ai de mim! Estou ferido. O meu ferimento é incurável. Apesar disso eu dizia: esta é a minha enfermidade e tenho que suportá-la. A minha tenda foi destruída, todas as cordas da minha tenda estão arrebentadas. Os meus filhos me deixaram e já não existem. Não restou ninguém para armar a minha tenda e montar o meu abrigo. Os líderes do povo são insensatos e não consultam o Senhor, por isso não prosperam e todo o seu rebanho está disperso. Escutem. Estão chegando notícias. Uma grande agitação vem do norte. As cidades de Judá serão arrasadas e transformadas em morada de chacais. A libertação de Israel. Isaías 27. Naquele dia, o Senhor, com sua espada severa, longa e forte, castigará o Leviatã, serpente veloz, o Leviatã, serpente tortuosa. Matará no mar a serpente aquática. Naquele dia se dirá: cantem sobre a vinha frutífera. Eu, o Senhor, sou o seu vigia, rego-a constantemente e a protejo dia e noite para impedir que lhe façam dano. Não estou irado. Se espinheiros e roseiras bravas me enfrentarem, eu marcharei contra eles e os destruirei a fogo. A menos que venham buscar refúgio em mim, que façam as pazes comigo. Sim, que façam as pazes comigo. Nos dias vindouros Jacó lançará raízes, Israel terá botões e flores e encherá o mundo de frutos. Acaso o Senhor o feriu como aqueles que o feriram? Acaso ele foi morto como foram mortos os que o feriram? Pelo desterro e pelo exílio o julga, com seu sopro violento ele o expulsa, como no dia de rajadas do vento oriental. Assim será perdoada a maldade de Jacó, e será este o fruto da remoção do seu pecado, quando ele fizer com que as pedras do altar sejam esmigalhadas e fiquem como pó de giz, os postes sagrados e os altares de incenso não permanecerão em pé. A cidade fortificada está abandonada, desabitada e esquecida como o deserto. Ali os bezerros pastam e se deitavam e desfolham os seus ramos.
Quando os seus ramos estão secos e se quebram, as mulheres fazem fogo com eles, pois esse é um povo sem entendimento. Por isso aquele que o fez não tem compaixão dele, aquele que o formou não lhe mostra misericórdia. Naquele dia, o Senhor debulhará as suas espigas desde as margens do Eufrates até o ribeiro do Egito, e vocês, israelitas, serão ajuntados um a um. E, naquele dia, soará uma grande trombeta. Os que estavam perecendo na Síria e os que estavam exilados no Egito virão e adorarão o Senhor no Monte Santo, em Jerusalém. A acusação contra Israel. Oséias 4. Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vê em maldição, mentira e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério. Ultrapassam todos os limites. E o derramamento de sangue é constante. Por isso a terra pranteia, e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo. Mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois sou eu quem acusa os sacerdotes. Vocês tropeçam dia e noite, e os profetas tropeçam com vocês. Por isso destruirei sua mãe. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Quanto mais aumentaram os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim, trocaram a glória deles por algo vergonhoso. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e têm prazer em sua iniquidade. Portanto, castigarei tanto o povo quanto os sacerdotes por causa dos seus caminhos, e lhes retribuirei seus atos. Eles comerão, mas não terão o suficiente. Eles se prostituirão, mas não aumentarão a prole, porque abandonaram o Senhor para se entregarem em prostituição, ao vinho velho e ao novo, prejudicando o discernimento do meu povo. Eles pedem conselhos a um ídolo de madeira, e de um pedaço de pau recebem resposta. Um espírito de prostituição os leva a desviar-se. Eles são infiéis ao seu Deus. Sacrificam no alto dos montes e queimam incenso nas colinas, debaixo de um carvalho, de um estoraque ou de um terebinto, onde a sombra é agradável. Por isso as suas filhas se prostituem e as suas noras adulteram. Não castigarei suas filhas por se prostituírem, nem suas noras por adulterarem, porque os próprios homens se associam a meretrizes e participam dos sacrifícios oferecidos pelas prostitutas cultuais. Um povo sem entendimento precipita-se à ruína. Embora você adultere, ó Israel, que Judá não se torne culpada. Deixem de ir a Gilgal, não subam a Bet-Aven. E não digam, juro pelo nome do Senhor. Os israelitas são rebeldes como bezerra indomável. Como pôde o Senhor apacentá-los como cordeiros na campina? Efraim aliou-se a ídolos. Deixem-no só. Mesmo quando acaba a bebida, eles continuam em sua prostituição. Seus governantes amam profundamente os caminhos vergonhosos. O redemoinho os varrerá para longe, e os seus altares lhes trarão vergonha. A acusação contra os chefes do povo. Isaías 56. Venham todos vocês, animais do campo, todos vocês, animais da floresta, venham comer. As sentinelas de Israel estão cegas e não têm conhecimento, todas elas são como cães mudos, incapazes de latir. Deitam-se e sonham, só querem dormir. São cães devoradores, insaciáveis. São pastores sem entendimento, todos seguem seu próprio caminho, cada um procura vantagem própria. Venham. Cada um grita, tragam-me vinho. Bebamos nossa dose de bebida fermentada, que amanhã será como hoje, e até muito melhor. Isaías 57. O justo perece, e ninguém pondera isso em seu coração. Homens piedosos são tirados, e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. Mas vocês, aproximem-se, vocês, filhos de adivinhas, vocês, prole de adúlteros e de prostitutas. De quem vocês estão zombando? De quem fazem pouco caso? E para quem mostram a língua? Não são vocês uma ninhada de rebeldes, uma prole de mentirosos?
Vocês ardem de desejo entre os carvalhos e debaixo de toda árvore frondosa. Vocês sacrificam seus filhos nos vales e debaixo de penhascos salientes. Os ídolos entre as pedras lisas dos vales são a sua porção, são a sua parte. Isso mesmo. Para eles você derramou ofertas de bebidas e apresentou ofertas de cereal. Poderei eu contentar-me com isso? Você fez o leito numa colina alta e soberba. Ali você subiu para oferecer sacrifícios. Atrás de suas portas e dos seus batentes você pôs os seus símbolos pagãos. Ao me abandonar, você descobriu seu leito, subiu nele e o deixou escancarado. Fez acordo com aqueles cujas camas você ama e dos quais contemplou a nudez. Você foi até Moloque com azeite de oliva e multiplicou os seus perfumes. Você enviou os seus embaixadores a lugares distantes. Você desceu ao fundo do poço. Você se cansou com todos os seus caminhos, mas não quis dizer: não há esperança. Você recuperou as forças, e por isso não esmoreceu. De quem você teve tanto medo e tremor ao ponto de agir com falsidade para comigo, não se lembrar de mim e não ponderar isso em seu coração? Não será porque há muito estou calado que você não me teme? Sua retidão e sua justiça exporei, e elas não a beneficiarão. Quando você clamar por ajuda, que a sua coleção de ídolos a salve. O vento levará todos eles, um simples sopro os arrebatará. Mas o homem que faz de mim o seu refúgio receberá a terra por herança e possuirá o meu santo monte. E se dirá: aterrem, preparem o caminho. Tirem os obstáculos do caminho do meu povo. Ai dos despreocupados. Amós 6. Ai de vocês que vivem tranquilos em Sião e que se sentem seguros no monte de Samaria. Vocês, homens notáveis da primeira entre as nações, aos quais o povo de Israel recorre. Vão a Calné e olhem para ela. Depois prossigam até a grande Amate. Em seguida, desçam até Gate, na Filístia. São elas melhores do que os seus 2 reinos? O território delas é maior do que o de vocês. Vocês acham que estão afastando o dia mau, mas na verdade estão atraindo o reinado do terror. Vocês se deitam em camas de marfim e se espreguiçam em seus sofás. Comem os melhores cordeiros e os novilhos mais gordos. Dedilham suas liras como Davi e improvisam em instrumentos musicais. Vocês bebem vinho em grandes taças e se ungem com os mais finos óleos, mas não se entristecem com a ruína de José. Por isso vocês estarão entre os primeiros a ir para o exílio. Cessarão os banquetes dos que vivem no ócio. A alegria dos redimidos. Isaías 35. O deserto e a terra ressequida se regozijarão. O ermo exultará e florescerá como a tulipa, e romperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Saron. Verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desanimados de coração: sejam fortes, não temam. Seu Deus virá com vingança, com divina retribuição virá para salvá-los. Então os olhos dos cegos se abrirão e os ouvidos dos surdos se destaparão. Então os coxos saltarão como o cervo, e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. A areia abrasadora se tornará um lago, a terra seca, fontes borbulhantes. Nos antros onde outrora havia chacais, crescerão a relva, o junco e o papiro. E ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Ali não haverá leão algum, e nenhum animal feroz passará por ele. Nenhum deles se virá por ali. Só os redimidos andarão por ele, e os que o Senhor resgatou voltarão. Entrarão em Sião com cantos de alegria. Duradoura alegria coroará sua cabeça. Júbilo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro fugirão. Amém.